Fala, meu povo! Seguimos com os vídeos sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme em 2019. E hoje a gente vai falar de um cara chamado Ron Stallworth, que era um policial afro-americano que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan. Sim, essa história bizarra é real e virou filme no filme Infiltrado na Klan, que é o tema de hoje. Infiltrado na Klan recebeu o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2018. Essa também é a primeira indicação do diretor Spike Lee ao Oscar de melhor diretor. E ele atribui isso principalmente às mudanças na sociedade e na academia que foram estimuladas por movimentos como Oscar So White, que reclamava da falta de indicações de atores e de profissionais negros aos prêmios da academia. O roteiro de Infiltrado na Klan chegou para o Spike Lee por meio do diretor Jordan Peele, de Corra. O Jordan Peele e alguns produtores dele ficaram sabendo da história e compraram os direitos autorais do livro e ligaram para o Spike Lee contando dessa história porque eles acharam que ele era uma ótima opção para dirigir o filme. O Spike Lee conta que assim que ele teve a notícia da história, ele achou muito inacreditável. Ele falou assim: oi, como assim isso aconteceu? Como assim? Eu nunca soube disso! E ficou super interessado para contar a história desse policial Ron Stallworth. O Spike Lee é um cineasta famoso por utilizar o que a gente chama de humor negro, né? Essa coisa mais obscura, e para usar o humor em situações reais, né? Ele usa coisas que são reais e que são sérias, mas coloca o humor junto. E ele sempre faz isso, e ele faz muito isso em Infiltrado na Klan. E ele justifica esse uso por causa dos diretores que são os grandes mestres para ele, e cita alguns filmes desses diretores que ele acha que também o humor é utilizado em momentos sérios. Os filmes são Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, A Montanha de Sete Abutres, do Billy Wilder, e Rede de Intrigas, de Sidney Lumet. O Spike Lee também é um grande entusiasta de um dos seus concorrentes na categoria de melhor filme. Eu estou falando do filme Pantera Negra. Ele diz que o filme foi um marco no mundo de Hollywood e que abre portas para os afro-americanos dentro da indústria. Por isso ele é tão importante que finalmente conseguiram dar luz para isso. Ele diz que existia uma crença em Hollywood de que filmes protagonizados por afro-americanos não iam para o estrangeiro, a não ser que eles fossem protagonizados por alguém como Denzel Washington ou algum nomão desse tipo. E aí ele fala que com Pantera Negra, tendo um elenco não tão conhecido e tal, você abre espaço para que a indústria veja que sim, é possível ganhar muito dinheiro tratando de assuntos africanos e usando de um elenco prioritariamente negro. O Spike Lee tem uma relação até que próxima com o Brasil. Para quem não sabe, em 96 ele esteve aqui no nosso país para gravar um icônico videoclipe do Michael Jackson. Sabe aquele clipe do Michael Jackson que todo mundo mostra cenas dele no Pelourinho com a galera do Lodum? Pois foi o Spike Lee que dirigiu esse videoclipe. A música desse videoclipe chama They Don't Care About Us. Ele também, depois, em 2012, veio ao Brasil para filmar um documentário sobre o que ele chamava de ascensão do Brasil na economia, mas o documentário nunca foi lançado por causa de divergências do que ele estava achando que era importante mostrar no documentário e o que os produtores achavam. Então esse documentário ainda não viu a luz do dia, né? Quem sabe algum dia a gente saiba disso. E um dos filmes prediletos do Spike Lee é Pichote, do Hector Babenco. O elenco principal, assim como Spike Lee, nunca tinha ouvido falar da história de Ron Stallworth, mas eles leram o livro, puderam conversar pessoalmente com o ex-policial e se deram conta de que era verdade mesmo. John David Washington, que faz o protagonista, é filho do ator Denzel Washington. E o pai ficou muito feliz com a atuação do filho no filme, viu? Ele inclusive disse ao The Telegraph que está muito orgulhoso e satisfeito em vê-lo neste filme. Não é a primeira vez que John David Washington trabalha com Spike Lee. Quando ele era apenas um garotinho de 8 anos, ele participou do filme Malcolm X, que era protagonizado pelo seu pai, Denzel Washington, e ele era uma das crianças que dizia "Eu sou Malcolm X" numa cena icônica do filme. I'm Malcolm X! 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 I am 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 Malcolm X! Laura Harrier, que é
atriz que faz a Patrice Dumas no filme, ela não tem aquela cabeleira Black Power que ela tem no filme, é uma peruca, porque o cabelo dela não fica daquele jeito. E ela disse que tanto a peruca, quanto o óculos que ela usa, quanto as roupas de época foram muito importantes para que ela construísse a personagem. E que além de pesquisar muito sobre o tema dos Panteras Negras e sobre aquela época, né, a questão do racismo nos Estados Unidos, ela teve a oportunidade de conversar com a Kathleen Dever, que é uma das pessoas mais importantes do movimento Panteras Negras. Aliás, a personagem Patrice Dumas não existiu na vida real, viu? Inclusive no livro que o Ron Stallworth conta toda a história dele, não existe nenhuma mulher que ele tenha conhecido e que depois tenha se tornado um envolvimento amoroso dele. Mas o Spike Lee queria colocar uma personagem feminina forte porque ele queria que fosse retratada a importância das mulheres nessa luta contra o racismo naquele período. Então, por isso, ele criou a personagem da Patrice Dumas. Antes do filme estrear, o David Duke, que foi presidente da Ku Klux Klan, ligou pro Ron Stallworth, acredite se quiser, e para falar sobre o filme. Então, no começo, o Ron Stallworth falou que eles conversaram por bastante tempo e que ele disse que achava sincero o relato dele e tal, mas que ele fez questão de frisar que a Ku Klux Klan nunca foi uma organização terrorista, que era só uma organização filantrópica de pessoas que queriam exaltar a cultura branca, sabe? O Ron Stallworth guarda até hoje a carteirinha dele de membro da Ku Klux Klan, para ele lembrar do que aconteceu e para sempre poder provar que realmente ele virou um membro da Ku Klux Klan. A história que aconteceu na década de 70 só veio a público em 2005, depois que o Ron Stallworth foi aposentado. Ele disse que ficou com medo de contar isso antes, de como seria recebida essa história pelas pessoas, mas que no final das contas acabou se arrependendo e achou que talvez tivesse sido importante ter contado essa história antes. Diferente do que foi mostrado no filme, a primeira conversa do Ron Stallworth com a galera da Ku Klux Klan não foi por meio de telefone, né? Na verdade, ele realmente viu um anúncio no jornal para você se tornar membro da Ku Klux Klan, mas não tinha um telefone no anúncio, tinha só um endereço, e aí ele escreveu uma carta. E aí depois, sim, eles ligaram para confirmar os dados e tal, e aí ele teve essa oportunidade de conversar com os caras. E sim, é verdade que ele falou um monte de coisa contra negros e judeus, etc e tal, para ser aceito na Ku Klux Klan nesse telefonema. O Donald Trump aparece algumas vezes no filme, ou o agente laranja. Spike Lee chama Donald Trump de o agente laranja, ele não fala o nome do Donald Trump. E aparecem alguns discursos extremamente racistas do Donald Trump, algumas falas assim dele, e no final tem um momento muito importante do filme, que eu acho que é o momento mais soco no estômago do filme, que mostra o quanto essa questão do racismo está presente atualmente, no caso que ele mostra nos Estados Unidos, que é o discurso que o Trump fez depois das manifestações em Charlottesville, quando alguns neonazistas se juntaram para se manifestar, e aí rolaram vários embates, pessoas morreram, rolou um atropelamento, e o Donald Trump não queria falar mal dos neonazistas, e quando ele finalmente se pronunciou, ele disse que havia pessoas boas dos dois lados, ele tentou pôr panos quentes, assim. E aí esse discurso aparece cenas de Charlottesville e o discurso do Trump no final do filme, e o Spike Lee fala que não estava previsto que o agente laranja aparecesse no final do filme, mas quando ele estava nesse processo de montagem do filme, aconteceu esse incidente em Charlottesville, e que ele achou que era simplesmente necessário colocá-lo no filme. Bom, é isso sobre Infiltrado na Clã. Eu espero que vocês tenham visto esse filme, porque ele é maravilhoso. Eu fiquei extremamente em choque quando eu assisti, porque eu achei fenomenal. E vão aí fazendo as suas apostas. E claro, se inscrevam no canal, principalmente ativem o sininho, porque agora vai ter um monte de filmes um monte de vídeos sobre o Oscar que eu vou lançar. Então, pra você ficar sabendo assim que eu lançar, curte aqui o vídeo e compartilha pra geral. E até o próximo vídeo!